Falando em paixões que ardem, meus amores, falando em paixões avassaladoras, como dizia Camões na abertura dos Lusíadas, cesse tudo que a antiga musa canta, porque outro valor mais alto se alevanta. Né? A antiga musa, né, era a dona Marisa Letícia. A nova musa é a dona Janja. O protagonismo da primeira-dama Janja no governo é tão grande que, segundo informações do jornal Estado de São Paulo, políticos da base aliada do governo Lula e também da oposição começaram a chamar Rosângela da Silva de Presidenta Janja. Nos bastidores parlamentares contam que Janja aconselhou um ministro a não levar problemas para o presidente Lula numa viagem. Ela teria ouvido em silêncio o relato desse ministro ao presidente sobre a crise de articulação política no Congresso. Encerrada a reunião, Janja acompanhou o aliado até a porta e, ao pé do ouvido, teria dito para ele: não leve mais problema deste tipo a Lula. E vocês que nos acompanham pela televisão e também pela internet, veem aí ao lado imagens, né, de Janja no Japão, né, que agora veio do Oriente para mexer com a gente, veio quebrar gostoso aqui no Ocidente. E vocês veem aí que são imagens de cinegrafista profissional, né? Você veja que o Brasil agora está gastando para a produção de conteúdo do Instagram da primeira-dama Janja, ou, como dizem os parlamentares, a presidenta Janja. Bate na madeira, professor Marcelo Suamo. E aí? 6 vezes, que é para bater 2 vezes, 3. E aí, o que você achou? Acha que querem fazer a reedição de Michelle Obama, dos trópicos? Inicialmente, uma boa tarde, Pavinato, boa tarde ao Mano, Ricardo. Puxa, deu branco, Cristiano. Beraldo. Cristiano, boa tarde a toda a equipe aqui da Jovem Pan e até esse povo maravilhoso que nos acompanha. Veja, eu não diria que seria uma reedição da Michelle Obama. Eu acho que eles estão querendo fazer algo para competir com Sua Excelência Michelle Bolsonaro, que foi uma primeira-dama que mostrou uma determinada postura de uma elegância exemplar, apesar das críticas que poderiam ter sido feitas a ela. Me parece que, diante do protagonismo que Michelle Bolsonaro adquiriu, começa a ser construída uma contraparte, e seria a Janja. É natural que a Janja possa conversar com o ministro, se preocupe com Sua Excelência, o presidente da República, seu marido, isso é natural. O problema é saber qual é o nível de interferência que ela tem, qual é a capacidade de interlocução que ela tem com o presidente da República, qual é o nível de ingerência que ela tem nas atividades dos ministérios, porque se o presidente está tão cansado ou não quer tratar de problemas e ela sabe dos problemas, então ela está começando a se meter onde não deve. E não me parece que ela seja capacitada para tanto. Aí é que está o problema. Veja, eu lembro que aí ficava uma situação, me lembro quando Mikhail Gorbachev comentou que ele dialogava, fazia uma interlocução com a sua esposa sobre todos os problemas da então União Soviética, quando ele estava entregando a União Soviética, porque descobriu que aquilo não prestava para nada, apesar dele ter morrido ainda comunista. Ele causou um escândalo diante do Partido Comunista da União Soviética, mas trouxe uma certa alegria para o Ocidente, mostrando, veja, parece que aquela União Soviética estava deixando de ser o que era, estava alavancando um degrau no nível de civilização. Isso era importante. Nesse sentido, uma primeira-dama, conversar com o presidente é maravilhoso. Posso citar uma esposa de uma grande personagem da política brasileira, que é o Cristóvão Buarque. Ele tem como interlocutora a sua esposa, a Gladys, que é espetacularmente inteligente. Ora, isso não é o problema dela conversar. É saber se ela é capacitada para tanto, se ela está interferindo, se ela tem ingerência e, levando isso em consideração, se os resultados são positivos para o Brasil. Porque eu estou pouco me lixando se é positivo para o governo, para o Congresso, para político, para quem quer que seja. Se essas ingerências seriam positivas para o Brasil. Levando em conta que, certamente, ela tem um nível de interpretação da realidade, mas eu não acredito que ela tenha a capacidade de produzir soluções, porque se ela tivesse capacidade de produzir soluções, no momento da campanha eleitoral ela teria falado uma coisa que reflete até agora. Sabe qual é?
presidente, pare de fazer coligação para derrubar uma pessoa que o senhor nem sabe por que o senhor está derrubando e faça um programa de governo, porque nós não temos nada. A solução é o que tem aí. Professor Marcelo. Esse é o problema. Não, não é, Beraldo? O que ela pediu foi um programa de viagens. Programa de milhagem? Programa de milhagens. Será que as milhas do cartão corporativo vão para a presidência ou vão para a pessoa que está gastando no cartão? Na somatória geral, daria mais do que 16 milhões. Eu quero ver o que vão falar dessas milhas de viagem e desse cartão corporativo depois. Será que vão vendendo 1, 2, 3 milhas, Beraldo? Será? Olha, eu vejo na Janja aquela figura que foi encontrando caminhos de prosperar na vida de uma forma impressionante. Ela, que era sócia da Margarida, abriram uma empresa de consultoria que não deu certo. Margarida hoje, coitada, na falta de opção melhor, conseguiu uma boquinha para ser assessora do presidente da República. Uma empresária mal sucedida hoje dá conselhos ao presidente da República, porque ela é amiga de Janja, e ser amiga de Janja, na atual situação do Brasil, é um ativo extremamente valioso. Janja, que acomodou amigas, pessoas próximas, em empresas como Itaipu, outros cargos de governo, vetou ministros, salvo engano, vetou inclusive a indicação do PSD para o Ministério do Turismo. Então, Janja tem, sem dúvida alguma, uma influência enorme num presidente da República que parece estar evitando ler jornal, está evitando ter qualquer conhecimento de críticas que são feitas à sua administração. Esse relato que veio na matéria... Beraldo, eu soube que ela lê Carta Capital. Ela lê. E ela também lê o Globo, todo dia. Todo dia, para se inspirar, né? O Diário Oficial da União. É bem informada, ela é bem informada. O Diário Bem Oficial da informada, União, bem informada, sem fake news. E aí ela vem dentro desse ambiente de um casal que se fechou no Palácio da Alvorada, que sai do Palácio da Alvorada, vai para o Palácio do Planalto, entra no jato presidencial, viaja o mundo para fazer turismo. E a Janja está numa viagem muito louca, de vaidade. Imaginem exigir que seu nome fosse colocado no programa de viagem oficial à China, principal parceiro comercial do Brasil. Ela faz questão de aparecer, ela faz questão de ser vista por todos como alguém importante. Mas quando ela chega à China, ela não exerce o papel da primeira-dama. Ela não está lá numa posição, numa atitude de alguém que representa o seu estado esse que está pagando pela sua viagem, não. Ela leva o cinegrafista que nós pagamos e ela vai fazer turismo, ela vai passear, captar imagens em lugares muito pitorescos e interessantes, fazendo ali uma coreografia para poder ter mais seguidores no Instagram. Olhem o nível que a presidência da República chegou no Brasil. Nós estamos bancando a carreira de influencer da dona Janja. E com isso, o que podemos esperar? Isso que estamos vendo, um governo absolutamente desarticulado, aonde os ministros são constrangidos pela primeira-dama a falarem a verdade para o presidente e com isso vão se isolando de tudo e de todos, achando que as coisas estão acontecendo e elas simplesmente não estão. O governo acumulando derrotas, tiveram uma vitória que foi uma vitória do Congresso, não foi uma vitória do governo em relação ao arcabouço fiscal. Mas e o que vem agora? Cadê o plano de governo que Pavinato mencionou? Não temos plano de governo, não sabemos para onde vamos. Esse governo está completamente perdido e os problemas se tornando cada vez mais urgentes, porque temos uma parcela impressionante das famílias brasileiras, quase metade das famílias brasileiras estão inadimplentes, não conseguem pagar as suas dívidas. Quem vive assim, quem consegue olhar para o futuro, prosperar? Pavinato, mas o amor é o fogo que arde sem se ver. O coração tem razão que a própria razão desconhece.
Não é verdade? Aliás, você falou que ela constou no programa da viagem da China? Sim, no folhetim do governo oficial. Então, falando de programa, alguma outra primeira-dama já constou? No programa? No programa oficial do presidente da República. Aliás, tem uma cena importante da gente registrar. Procurem na internet cenas de presidentes dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá, desembarcando quando chegam numa viagem oficial a outro país. É sempre o presidente saindo. Aliás, o Biden, nessa ida ao Japão para o G7, se não me engano, ele levou a neta. Ele sai do Air Force One sozinho. A neta depois aparece ali ao lado dele, mas ele é o presidente da República, ele sai sozinho. Teve viagem que eu não me lembro agora se foi Inglaterra ou Espanha, a gente já sai primeiro. Como é que pode uma coisa dessa? Eles não conhecem protocolo, eles não conhecem nada de protocolo e precedência. Há um departamento da Presidência da República, ao Itamaraty, não se pode alegar desconhecimento do protocolo do presidente. Mas aí que está o detalhe. Eles conhecem, mas ela não quer seguir. Por qual razão? Por uma fragilidade. É natural que a esposa acompanhe o presidente. Ele está com broto. O erro está na maneira como está sendo feito. Ele está com broto. Mano, pode ser então que o Lula não tenha vitórias no Congresso. Mas uma coisa é certa, rolou aí a vitória da conquista. É ou não? É verdade. Agora, primeiro, boa tarde para todos, obrigado. É um prazer estar aqui novamente. A Janja, como primeira-dama, tem conquistado uma excelente disposição como agente de turismo, né? Essa é a grande atividade que ela desempenha, virando influencer de turismo no seu Instagram. É realmente uma situação bizarra. Agora, o que eu acho mais preocupante não é que o presidente escute a primeira-dama. Como o professor falou, é natural que um chefe de Estado tenha suas pessoas de confiança e escute. O problema, portanto, não é que ela aconselha, é o tipo de conselho que ela dá. E qual é o tipo de conselho? É do isolamento. É o tipo de conselho para blindar o presidente da realidade. E isso é muito perigoso para o país, porque, afinal de contas, se falta... Primeiro, já faltava programa de governo, mas agora falta também conexão com a realidade política. E a gente está vivendo um momento de transformação da dinâmica de poder no Brasil, que vem lá desde o impeachment da Dilma, quando o Congresso aprovou o orçamento impositivo, depois tivemos Temer fazendo um exercício da presidência quase parlamentarista, compartilhando bastante o poder. Durante o governo Bolsonaro, vimos Bolsonaro primeiro tentando peitar o Congresso, depois cedendo o poder para o Arthur Lira, ou seja, o Congresso tem outra dinâmica de poder hoje no Brasil. E o fato é que Lula parece completamente desconectado dessa realidade. Você acha, então, que ela está sendo... Porque lembra antes da Revolução Russa, né? O Czar, ele tinha o Rasputin. Você acha que ela é a Rasputina do Lula? Será que ela é a Rasputina do Lula? Olha, tem sido... o feminista de Rasputin. Eu não sei se existe para Rasputin, mas você criou o cargo, caiu muito bem. Essa tua habilidade é espetacular. Obrigado. Mas o mais preocupante é essa desconexão com a realidade, porque é preciso primeiro ter um programa. E aí a gente até hoje não sabe qual é. Quer dizer, houve a publicação de um artigo do presidente Lula em conjunto com o Geraldo Alckmin no Estadão de hoje, onde o programa é basicamente aquele programa neo-industrialista que a gente já viu várias vezes, onde dá em canto nenhum. Dá dinheiro para os amigos do poder, dinheiro para empresários escolhidos e zero desenvolvimento para o país. Então, enfim, mas a questão é que, independentemente de qual seja a agenda, para o governo andar, para o país ter qualquer perspectiva, seria fundamental que o presidente fizesse o papel do presidente, fizesse política. E o fato é que, isolado, desconectado da realidade, sem ter notícias de como funciona de fato a articulação do governo no Congresso, isso não será possível. Agora, você vê, Ricardo, então esse governo está bem servido. Porque de um lado nós temos, no papel de Rasputina, a Janja, né? Que também ocupa ali um misto de Rasputina com Maria Antonieta de baixo orçamento. E de outro lado nós temos o Janones. O Janones dando dicas, né, para o ministro da Comunicação. Né? O Janones apareceu no Twitter
dando dicas, né, de como se comunicar. Ele aí é um difusor de fake news sem precedente, mas que é intocável, né, porque ele cedeu seus preciosos serviços à campanha, né, do czar, do presidente Lula. Então, onde é que a gente vai chegar? O que a gente pode confiar? O Lula está bem mal servido, hein? Não, boa tarde, Pavinato, meu querido, meus amigos aqui de bancada, você que nos acompanha aí no Brasil e no mundo. Eu acho que ele sabe que ele está mal servido, mas ele vai falar que não sabia de nada. Normal, se tratando do presidente Lula, não saber de nada é um clássico. Eu me preocupa um pouco o posicionamento da Janja. Inclusive em Brasília, Pavinato, nos bastidores, no Congresso, tem gente com muita saudade da ex-primeira-dama Marisa Letícia, porque era uma ex-primeira-dama mais contida, mais tranquila. A Janja não apresentou uma pauta específica enquanto primeira-dama, até porque normalmente é normal uma primeira-dama ter ali, a Michele, por exemplo, a ex-primeira-dama do Brasil, tinha uma pauta muito clara com portadores de deficiência, pessoas com deficiência. Então ela deixou esse recado claro quando teve a oportunidade de se colocar e defendeu uma pauta ao longo do mandato do presidente Bolsonaro ali, chamando a atenção para uma causa específica. Da Marisa Letícia, realmente, você não tem, né, esses tem. A única coisa que se lembra da Marisa Letícia foi durante o impeachment da Dilma, ela falando no telefone para os coxinhas enfiarem a panela naquele lugar. Mas nada, é a única coisa que eu lembro dela. Mas 8 anos de governo, ela sempre foi no jardim. Lembra da estrela no jardim? Ela também ganhou 2 comendas, uma da Força Aérea, eu tenho a impressão que outra do Exército, das Relações Exteriores, por colaborar para as relações exteriores do Brasil. Aí eu fiquei dizendo que ela colabora como? Não atrapalhando o presidente a fazer o que ele faz e recebeu uma comenda. Essa é a razão pela qual agora você entendeu a razão. Isso, professor. Agora você entendeu a razão da comenda. E essa é a preocupação. Mas agora a gente vê que aquilo não passa de um pedaço de ferro, por isso estão perdendo valor. Mas olha só, professor, hoje isso faz falta. Não atrapalhar um presidente que já é atrapalhado por si só é complicadíssimo. E o posicionamento da Janja dentro do PT já causa uma certa ciumeira, já tem gente que não gosta dessa blindagem que está sendo criada em torno do presidente da República, que pode ser ruim. Lembre-se que parte da população elegeu o Lula, não a Janja. Então, os ministros que ele escolheu para colocar nos cargos devem sim dialogar e conversar e trazer a realidade para o presidente da República. Esse é o papel do ministério que ele, teoricamente, o Lula confia para colocar o ministro naquele cargo, para que ele seja o porta-voz daquela pauta. Quando você tem ali no meio uma pessoa que começa a interferir, não importa que ela tenha toda a intimidade de esposa com o presidente da República, mas quando ela começa a interferir em questões de Estado, demonstra a fraqueza do Estado brasileiro na atualidade. O Beraldo falou aqui de uma questão de protocolo, teve fotos oficiais, Beraldo, entre 2 presidentes, 2 chefes de Estado e ela no meio. Posso fazer uma observação? Com as mãos na altura do seio dela. Meu Deus! Dentro do Salão Oval da Casa Branca, ela entre Lula e Biden e o seio dela no braço do presidente norte-americano. Ela não tem uma lógica foto oficial. Como é que pode um negócio desse? É uma falta de protocolo. E às vezes, professor, só para concluir, às vezes o pessoal do protocolo, não sei se é o caso, estou dando aqui uma hipótese, fica com receio, porque o que vem sendo demonstrado... Ela também foi. O Beraldo acabou de falar aqui. Fica com receio de corrigir, porque se demonstra um poder imenso à primeira-dama, que tem a possibilidade de pegar um ministro de Estado e na orelha dele falar, não traga problemas do Brasil ao meu presidente. Ela tem 2 vantagens. A biológica é conhecida como vantagem adaptativa. E a civil, na do Estado civil. É isso aí. Nós estamos indo de bem a só pior. fazer um complemento. O Cristiano trouxe um elemento, vários dos elementos foram apresentados. Você disse ser influencer. O país está pagando para a criação de uma influencer. Este não é o papel de uma primeira-dama, mas eles estão usando isso. Por incrível que pareça, o nosso dinheiro está sendo gasto para produzir uma influência que vai tentar trabalhar com a imagem do presidente da República, mas trazendo para ela o pior dos papéis da assessoria. Vossas Excelências, quando se tornarem deputados, vão ver que quando vocês se cercam dos seus assessores, tem 2 erros que podem acontecer. O primeiro deles é os assessores fazerem uma blindagem, porque eles acham que o parlamentar é propriedade deles. Mas essa blindagem tem 2 vias. Uma é ruim por si, impedir que as pessoas cheguem a ele. Mas a pior de todas é aquela que é feita para impedir que o parlamentar chegue ao povo ou à sua base. O que me assusta é essa influencer poder ser uma espécie de assessora que está criando uma blindagem para que o presidente não chegue àqueles que ele deve chegar. Sabe o que vai ocorrer? Ela vai ser o filtro e ela vai mandar
aquilo que interessa para ela. O presidente já não sabe o que fazer. There was a man